Olá, está começando mais um episódio do SaúdeCast SP, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje eu vou entrevistar a Renata Rodrigues Imparato. Renata, seja muito bem-vinda. Ela é assessora técnica da assistência farmacêutica e secretária executiva da Comissão Farmacoterapêutica aqui da SMS. Renata, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Olá a todos, eu que agradeço. É uma honra participar do SaúdeCast. Bom, então vamos começar. Para situar a nossa audiência, a gente pode começar falando, então, o que é exatamente a assistência farmacêutica? De acordo com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a assistência farmacêutica é definida como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, com o objetivo de promover o acesso e uso racional de medicamentos para, de fato, obter resultados terapêuticos efetivos. E quais são essas ações? Essas ações envolvem a pesquisa de medicamentos, o desenvolvimento e existem ações mais próximas à nossa realidade no âmbito municipal, que são as ações logísticas voltadas aos medicamentos, então, que vai desde a seleção, programação, aquisição e distribuição desses medicamentos para a rede, contando com a prescrição e dispensação aos usuários, e as ações assistenciais, que são centradas nos usuários, por meio de serviços farmacêuticos ofertados, por exemplo, serviços clínicos, por exemplo, a consulta farmacêutica. Nesse ponto, Giovana, eu já ressalto a transversalidade da assistência farmacêutica, que é uma área que dialoga com as demais áreas técnicas para a integralidade e continuidade do cuidado. Que é muito importante, né? Porque todo mundo acaba precisando, né? Sem dúvida. Renata, na sua opinião, por que esse trabalho desenvolvido diariamente é tão importante para o SUS? Eu acho que entra isso, né, que você falou agora, né? Sim, a assistência farmacêutica é um dos eixos estruturantes da atenção à saúde, porque ela conecta e ela sequencia as ações tanto de acesso aos medicamentos quanto do uso efetivo e seguro. Quando eu falo, gente, de uso efetivo e seguro, o que eu estou dizendo? Eu estou me referindo ele propicia a adesão terapêutica, que a gente sabe que um dos problemas maiores relacionados à farmacoterapia é a adesão. Então, se você tem a adesão, você tem melhores desfechos clínicos, principalmente em doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Seria a pessoa lembrar de tomar o medicamento? É Exatamente. Isso? Ou querer tomar? Ou querer tomar na dose certa, no horário certo, para a continuidade do tratamento. E também a efetividade, essa parte efetiva e segura do tratamento, ela diminui a polifarmácia, as reações adversas, as interações medicamentosas, as internações, os atendimentos de urgência e também os custos desnecessários aos serviços de saúde, porque a gente sabe que os recursos são finitos e as possibilidades infinitas. E quando eu falo em polifarmácia, eu falo no uso de 5 ou mais medicamentos, de forma desnecessária, porque tem pacientes que precisam de 5 ou mais medicamentos. Certo. Do ponto de vista prático, qual que é o impacto real da assistência farmacêutica na vida das pessoas? É um impacto mensurável. Em 2024, até anotei aqui para falar para vocês, foram atendidos mais de 31 milhões de usuários e cerca de 40 milhões de prescrições nas farmácias da rede básica e especialidades. No mesmo ano, 812 mil procedimentos realizados por farmacêuticos, mais de 370 mil consultas, 80 mil avaliações de idosos e 40 mil acolhimentos. Atualmente, a gente tem mais de 680 farmácias, mais de 1.500 farmacêuticos e mais de 2.400 técnicos auxiliares em farmácia que tentam manter a continuidade desses atendimentos. O que faz um medicamento ser considerado essencial para a cidade de São Paulo e para a população? Ótima pergunta. Medicamentos essenciais, segundo a Organização Mundial da Saúde, são medicamentos que atendem às necessidades prioritárias de uma população, selecionados na ótica da relevância epidemiológica e que refletem as necessidades coletivas. Então, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é a CONITEC, ela é responsável por incorporar medicamentos no âmbito do SUS, certo? E a Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, ela concretiza esse conceito, é uma concretude também dessas recomendações. Então, a RENAME, hoje,
Ela tem mais de 1.000 medicamentos e ela é uma referência nacional para a elaboração de listas estaduais e municipais, porque sim, estados e municípios podem elaborar suas próprias listas de acordo com a descentralização e da independência federativa dos entes. Seria de acordo com a necessidade por exemplo, a necessidade de São Paulo pode ser diferente da de Guarulhos. Sem dúvida. Qual é o critério que determina a seleção de um medicamento para compor a relação municipal de medicamentos? Perfeito. Como selecionar medicamentos frente a essa potência que é o mercadológico farmacêutico, como que a gente seleciona medicamentos para que componham listas que atendam às necessidades prioritárias de uma população. A seleção, naquele conceito que eu comentei de selecionar, programar, adquirir, distribuir, ela é a gênese, é a origem, é onde tudo começa. Então, é importante ter uma relevância epidemiológica? Sim. Porém, a gente vai fazer estudos também de efetividade e segurança desses medicamentos, além de outros critérios. Morbimortalidade do município, se já existem alternativas terapêuticas, o status mercadológico, às vezes o medicamento é fabricado por apenas um laboratório. Então, a gente considera tudo isso. Com relação aos medicamentos, também é importante ressaltar que a gente sempre procura selecionar monofármacos. É aqueles que têm um princípio ativo. Especialidades farmacêuticas que permitam a comodidade posológica para aumentar a adesão ao tratamento. Especialidades que possam ser fracionadas para proporcionar o ajuste de dose, por exemplo, pensando numa faixa etária infantil. Aqueles que são mais estáveis, mais fáceis de armazenar e, principalmente, aqueles que já estão em protocolos clínicos do Ministério da Saúde ou que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Sobre o processo que a assistência farmacêutica precisa seguir para incorporar esses medicamentos, como que funciona? O processo de incorporação, hoje na Secretaria, ele é criterioso e ele é conduzido pela Comissão Farmacoterapêutica. Então, muitos estudos e a própria prática das instituições sinalizam que é importante para a atualização de listas oficiais a atuação de uma comissão farmacoterapêutica. Vou só citar para você um estudo muito interessante que chama PENA1, que foi realizado de base nacional, foi realizado em mais de 600 municípios nacionais, diz o seguinte: quais são os resultados? Mais de 80% dos municípios têm listas oficiais, essas listas são atualizadas, pelo menos anualmente, mas somente 12% tem comissão farmacoterapêutica. Então, a nossa comissão, ela é um colegiado interdisciplinar, deliberativo, ou seja, ela toma de fato, ela emite pareceres. A gente tem um cronograma de reuniões, que são reuniões deliberativas e reuniões programáticas, que é para organizar os próximos passos. Ela tem já um arcabouço normativo. Ela foi criada em 2002 por portaria, tem muito tempo. A última nomeação dos membros data de 2020, também por portaria. E a gente tem um regimento interno. É importante que os nossos membros eles manifestem que eles não têm outros interesses, porque a gente está falando em incorporação e disponibilização de recurso público. E como eu comentei com você, também emite pareceres. Então, pareceres de efetividade, de segurança, se são necessários outros critérios ou alguma especificidade para que esses medicamentos sejam dispensados aos usuários. E existe um tempo médio que essa lista é revista? Por exemplo, algum medicamento pode sair, outro pode entrar? Qual que seria esse período? A RENAME, ela é revisada a cada 2 anos. Então, a gente toma essa meta também para revisar a REMUME. Quando eu falo da REMUME, a REMUME hoje ela tem mais de 500 medicamentos, sendo 305 para dispensação efetiva aos usuários. Por quê? Porque tem medicamentos que não são dispensados, eles são usados em procedimento interno na unidade. Então, e ele consta na lista também. Então, assim, não é uma coisa que a pessoa pode comprar na farmácia. Exatamente. A lista de dispensação, ela é uma lista separada, que está publicizada no nosso site. Sim. E ela é atualizada em momento oportuno. Aí a gente não espera 2 anos, a gente atualiza sempre que necessário para transparência, porque o usuário precisa ter em mente e saber exatamente o que está sendo dispensado e onde buscar esses medicamentos. Bom, quando nós falamos em SUS, muitas pessoas, todos nós pensamos em algo mais geral, seja no âmbito estadual e municipal.
Tem alguma diferença entre os medicamentos que compõem a lista da prefeitura e as do governo de estado, por exemplo? A gente falou até que muda, né, de uma cidade para outra, então imagino que também de um estado para outro seja diferente, né? Sim, tem diferença. Após a incorporação desses medicamentos na relação nacional de medicamentos, só vou fazer um parênteses, nem todos os medicamentos da nossa relação municipal estão na relação nacional, porque a relação nacional, como eu disse, ela é um documento orientador, ela é uma referência. Depois de incorporado na relação nacional, esses medicamentos vão para uma outra comissão, onde será decidido o componente e o financiamento. Quando eu falo em componente, eu me refiro a 3 componentes: básico, estratégico e especializado. Nas nossas unidades estão os medicamentos do componente básico, atenção básica, e os medicamentos do componente estratégico, que são medicamentos de programa. Então, programa de tuberculose, hanseníase, tabagismo. Que a pessoa faz o tratamento na unidade e retira lá, né? Exatamente. Os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, eles estão nas farmácias estaduais, porque eles têm maior complexidade e a dispensação está vinculada aos critérios do protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, essas listas, elas se complementam para dar continuidade da assistência ao usuário. Elas não podem se sobrepor e nem ocasionar nenhum tipo de lacuna. Como a assistência farmacêutica garante que todo mundo receba o medicamento certo na hora certa? Giovana, é um desafio, ainda mais no município, né, com as dimensões da capital. Exato. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho integrado, é um trabalho compartilhado. A assistência farmacêutica, ao contrário de outros municípios, aqui em São Paulo, ela é uma área técnica. Então, ela emite diretrizes, emite pareceres, orientações para a rede, mas trabalha de forma alinhada com as demais áreas, com os demais departamentos, com as próprias coordenadorias e supervisões de saúde e também com a divisão técnica de suprimentos, que hoje é responsável pela aquisição dos medicamentos com recurso municipal. Então, é um trabalho compartilhado, mas com responsabilidades bem definidas. Renata, muito obrigada pela sua participação. E você que nos assistiu até aqui, pode acompanhar também os outros episódios no nosso canal do YouTube. Não esqueça de comentar, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos.